humanitária do hospital. Hoje, nós temos a criação do setor de controladoria e projetos, tá? E a situação do SEBAS está regularizada até dezembro de 2015. Isso também não é mérito nosso, é uma coisa que nós já vem da gestão anterior, porém temos ainda assim a pendência do efeito suspensivo e do não julgamento do mérito do período 2009-2012. E hoje as CIHAs foram regularizadas e estão sendo mandadas ao Ministério da Saúde. É importante dizer que não é só o SEBAS, é preciso ter o SEBAS e o CIHA para que seja concedido o certificado de filantropia. O hospital passa por um ciclo vicioso em que existem mudanças constantes na equipe, levando à ausência de formalização de processos, com perda de hierarquia funcional, comprometendo a gestão e impactando negativamente no desempenho. E aí volta tudo de novo, troca a equipe, e aí perde, não consegue fazer desempenho, troca de novo e aí por diante. Isso, obviamente, que traz prejuízo, um prejuízo não mensurável para dentro da instituição. E, não, obviamente, não está em conformidade com as boas práticas de governança corporativa. Com relação à segregação de função, nós encontramos o mesmo profissional desempenhando diferentes atividades, muitas das quais não estão em conformidade com o cargo que ocupa. Houve uma opção do hospital de não trazer os nomes dos profissionais a público, estão na auditoria, obviamente apontados, tá? Mas encontramos profissionais desempenhando várias funções dentro dos hospitais, algumas delas conflitantes, algumas delas que podem denotar conflito de interesses. Temos, por exemplo, com relação à segregação de função, que o inventário e o controle patrimonial estão dentro da coordenação de suprimentos, setor de compras. Isso é inadmissível. O controle patrimonial, que é a regra básica de contabilidade, eu sei que tem contadores na plateia, está dentro da contabilidade da instituição e não dentro do setor de compras. E por aí. Isso não está em conformidade, né? E é importante prezar pela segregação de função para evitar possíveis focos de controle de conflito de interesse dentro da instituição. Com relação aos conflitos de interesse, é dever dos membros da administração monitorar e administrar os potenciais conflitos de interesse, de forma a evitar o mau uso dos ativos da organização, especialmente abusos em transações entre partes relacionadas. As transações deveriam ser conduzidas dentro dos parâmetros de mercado, em termos de preços, prazos, garantias, e que estejam claramente refletidas nos relatórios da organização e, eu diria eu, também na contabilidade da organização. Não identificamos a existência de controles internos, e isso vai ser uma regra nessa apresentação, que regulamentem essa segregação de funções. Deveria ser adotada uma atitude preventiva, prospectiva e proativa na minimização e antecipação dos riscos inerentes a essa segregação. Com relação a pagamentos de gratificações, nós identificamos que funcionários recebem gratificações, no entanto, não foi apresentado para o setor de recursos humanos as normas justificativas para o pagamento dessas verbas. Nós entendemos, dentro de uma boa prática de governança corporativa, que a função gratificada ela é uma remuneração extra, que ela é temporária, ou seja, tem começo, meio e fim. Porque senão ela é incorporada ao salário e que pode trazer problemas, e mais do que isso, pelo princípio da isonomia, aquele profissional que desempenha a mesma função pode solicitar junto ao Ministério do Trabalho a equiparação salarial com este que ganha essa função gratificada. Então, as funções gratificadas podem gerar demandas trabalhistas, pleiteando a equiparação salarial dentro do quadro funcional da instituição, e as organizações deveriam ter um procedimento formal e transparente de aprovação de suas políticas de remuneração e benefícios dos funcionários. Não existia no hospital na época documentação de suporte que regulamentava a ação dessas políticas. A recomendação é que faça-se então uma revisão junto ao jurídico trabalhista da empresa, o formato de pagamento dessas gratificações, evitando possíveis solicitações de equiparação salarial dos demais funcionários. Também foi identificado o recebimento de quebra de caixa por funcionários com cargo incompatível com a percepção dessa verba. Na auditoria encontram-se todos os estados, mas acho que não é o objetivo aqui.
E aqui uma coisa importante, que não foi identificada a formalização de planejamento e estratégia de orçamento do ano 2014. Eu gostaria de fazer uma aspa, pedir licença para a auditoria para fazer uma consideração. Na última segunda-feira, eu estive na rádio Espaço FM e no calor do debate eu cometi uma injustiça, então de público eu queria pedir desculpas ao senhor Itaci Sebem, e eu coloquei que o hospital nunca tinha tido uma orçamentação, eu cometi uma injustiça, então eu queria de público pedir desculpa. Na verdade eu estava me referindo a esta parte da auditoria, em que realmente nessa situação não foi encontrado pelo auditor, no período auditado, o estabelecimento de uma orçamentação e planejamento estratégico. Então, nesse sentido, eu faço a minha culpa e peço desculpas formais por esse equívoco, e no calor do debate, às vezes, a gente acaba dizendo coisas que não devem. Bom, então vamos de novo. Não se identificou, então, nem planejamento estratégico, nem orçamentação para 2014. Conforme a informação do atual controle, o mesmo enviou por e-mail o orçamento 2014 para a antiga administração, sem retorno formal para sua aprovação, e não existem diretrizes como parâmetro para o resultado orçado, assim como as informações do resultado realizado em 2014 são entregues com muito atraso pela contabilidade, em média 45 dias. A falta de planejamento e orçamento, obviamente, inviabiliza a gestão baseada em resultados e fragiliza sobremaneira a adoção de um planejamento estratégico fundamental para uma administração profícua. Hoje, o hospital tem reuniões semanais com o staff gerencial para planejamento estratégico e tem uma orçamentação. O hospital tem. Bom, agora eu presto atenção do senhor para uma coisa que eu reputo como bastante grave, né? Que é o seguinte, eu vou ler e depois vou explicar porque é difícil de entender. Identificamos que, apesar do item 1 da nota explicativa conter a informação de que as demonstrações financeiras foram autorizadas pela administração em 24/3/2014, ou seja, depois da... como chamamos? Busca do patrimônio. Intervenção. Intervenção. Bom, cada um usa o termo que lhe acha convém. Eu preciso usar a decretação do estado de calamidade, que é o que está no decreto. Tá? Então, identificamos que, apesar do item 1 da nota explicativa conter a informação de que as demonstrações financeiras foram autorizadas pela administração em 24 de março de 2014, e as referidas peças contábeis terem sido auditadas juntamente com as demonstrações contábeis do exercício 2013 pela empresa Rosites Filomeno Auditores Independentes, cujo relatório da auditoria foi emitido em 28/3/2014, 5 dias depois, a entidade não nos apresentou o balanço de 2013 assinado pelo contador e ou responsável pela entidade. Então, os documentos estão aqui. Tá? Então, o que significa isso? A administração do hospital contratou uma empresa de auditoria externa para emitir um parecer das demonstrações contábeis do exercício. Esse auditor, ele deveria pegar a peça contábil, auditar e, após isso, emitir um parecer que deveria ser levado em consideração pelos membros do conselho, para que se fizesse, então, a aprovação das contas, algumas salvaguardas ou recuso das contas, alguma coisa que se fizesse. É importante salientar, aqui estão as datas, os documentos, aqui estão as notas explicativas, mostrando que a emissão das demonstrações foram autorizadas pela administração em 24/3/2014. Qual é o problema disso? Vamos explicar. Você tem um exercício. O exercício fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Você é o gestor, você contrata uma auditoria. Essa auditoria, ela tem que emitir um parecer de acordo com as regras de auditoria que estão expostas pela Comissão de Valores Mobiliários, porque as auditorias são regradas por essa entidade, que tem dentro dos seus preceitos de auditoria que deva se fazer a auditoria em cima de peça contábil.
Acontece que, embora a recomendação da auditoria seja para, dessa auditoria, Rosita e Filomena, seja para aprovar as contas, não existia peça contábil. Não existia uma contabilidade assinada nem pelo contador e nem pelos gestores. A pergunta que se faz é: auditou o que e por que recomendou a aprovação das contas sem auditar uma peça contábil? Tá? Então, 28 de março de 2014 é a data que a auditoria, essa Rosita e Filomena, teria obtido autorização da administração atual para auditar o balanço do exercício de 2013. Isso é uma falácia, porque quem responde para o hospital é o comitê gestor, Geraldo, Gratz, André, ou o gestor, o prefeito municipal. Nenhum deles assinou nenhuma autorização para que se fizesse essa auditoria, até porque não era de sua competência fazê-lo, uma vez que não estava presente no hospital durante esse exercício contábil. E aí, 5 dias depois, ele entrega um relatório de auditoria do balanço recomendando a aprovação das contas. Obviamente que a auditoria da EBRS não recebeu o balanço de 2013 assinado pelo contador e o responsável pela identidade até o dia 9 de maio de 2014. Então, nós temos uma auditoria de alguma coisa do hospital, que não uma peça contábil, né, emitido um parecer de aprovação de contas. Cabe salientar que a Comissão de Valores Mobiliários, ela prevê duras penas e sanções, inclusive pode chegar até a cassação do exercício de auditor, né, e no artigo 27, os administradores das entidades auditadas deverão ser responsabilizados pela contratação de auditores independentes que não atendam às condições previstas pela CVM, tá? Especialmente pela sua independência e a regularidade do seu registro na Comissão de Valores. E sem prejuízo das sanções legais cabíveis, constatada a falta de independência do auditor ou ausência de registro na CVM, o trabalho da auditoria será considerado sem efeito para atendimento da lei e das normas da CVM. Ainda com relação à contabilidade, a contabilidade possui função de apoio nas decisões de administração, entregando balancetes mensais e balanços. No entanto, as informações são entregues com 45 dias após o encerramento do mês. Isso não está de acordo com as boas práticas e isso faz com que o gestor fique um pouco imobilizado para adotar atitudes. Você sabe que o hospital tem muita rotatividade, tem muitos processos, ele sofre movimentos diários para um lado e para o outro, o gestor tem que estar atento para que rapidamente possa corrigir essas situações. Outra coisa importante que foi verificada pela DRS é a ausência de registro de consumo por centro de custo. Tá? Os custos dos medicamentos e materiais são registrados no centro de custo da farmácia e almoxerifados respectivamente. Dessa forma, a análise de custo efetuada para fins de tomar a decisão fica absolutamente distorcida. 50 slides de enrolação até aqui. Voltando à contabilidade, peço desculpas, eu esqueci de apagar o nome, mas não dá para enxergar, tá? Da auditoria, da contabilidade. Tá? Então, nós temos aqui, como exemplo, no mês de fevereiro de 2014, foi pago R$ 815 de honorários à auditoria, tá? E, porém, em lançamentos contábeis, se pagou R$ 6.536,76. Então, para você lançar o movimento da contabilidade, é 100 vezes mais caro que você pagar o trabalho do profissional contador. A maior despesa tem origem nos lançamentos contábeis e não nos honorários. Dessa forma, caso o hospital decida implantar corretamente o centro de custos, a tendência das despesas com o escritório, complemente-se assim, desculpe, falei o nome, é aumentar, tá? Continuar nesse sistema. Vejam que nós temos no ano de 2013 67 mil lançamentos feitos na contabilidade. Obviamente que hoje
se você contabilizar isso, hoje, os envolvimentos de algumas ferramentas básicas de TI, você pode fazer o lançamento por cento de custo e automaticamente você já tem uma ferramenta que faz o lançamento de forma sem custo para a instituição. A contabilização sem documento idôneo. Foi verificado que a contabilidade registra as obrigações de alguns fornecedores em base em planilha de custo e não pela emissão de nota fiscal. Em muitos casos foi emitida pela ocasião do pagamento. Nesses casos, salientamos que na data de emissão da nota fiscal são registrados os tributos retidos. Então, temos uma empresa, também saiu o nome, peço desculpas, no dia 31/12 a contabilidade registrou, com base na planilha de custo do setor financeiro, a despesa de R$78 mil, e se você for olhar a nota, o valor final é 73 mil, na nota fiscal número 2965, a contabilidade complementou o registro, reduzindo a contrapartida do valor fornecedor. Isso determina que, pela ocasião da emissão da nota fiscal, a contabilidade poderia efetuar o registro de complemento da despesa. Isso não está de acordo com as melhores práticas nem de contabilidade e nem de governança corporativa. Também temos problemas com a descrição de cargos e plano de cargos e salário no hospital. A descrição de cargos pela entidade foi atualizada em junho de 2011, porém o hospital não possui plano de cargos e salários. E as boas práticas recomendam que deva ter um procedimento formal e transparente para aprovação de suas políticas de remuneração e benefícios aos funcionários. Não encontramos documentação de suporte que regulamente a adoção dessas políticas. Não está de acordo. Faturamento, custos valor cobrado. Não há uso de planilha de custos referente a diárias e taxas da entidade para negociação junto aos convênios atendidos. Identificamos que os sistemas informatizados não são integrados entre os setores. Vejam que isso nos parece bastante significativo, uma vez que a instituição não consegue determinar seus custos, adotando tabelas de preço de forma absolutamente empírica. Tal conduta acarreta prejuízos financeiros à instituição, uma vez que os serviços prestados podem estar subestimados em comparação aos preços praticados junto a convênios ou até mesmo gestores públicos. Estabelecer preço, isso é uma coisa óbvia, dos serviços baseado em custo efetivamente apurados na instituição auditada, deveria ser um pressuposto básico na administração financeira da entidade. São palavras dos auditores, constitui o procedimento primário o conhecimento do custo de determinado serviço prestado para a elaboração do preço final a ser repassado ao contratante de serviço. Todos entendem que o hospital no setor não é vender uma laranja, você vender serviço hospitalar traduz com uma alta complexidade, então você tem que compor o custo do funcionário, você tem que compor o médico, a luz, a água, a lavagem da roupa, a esterilização, isso tudo tem que ser computado para que se haja precificação, para que você não possa vender o serviço com prejuízo. Também identificamos que o hospital possui alguns convênios com valores em aberto e permanece efetuando atendimento aos mesmos. Então, tem alguns convênios, aqui no caso, Sênior de Saúde e Correios, que o hospital continuava atendendo, hoje não atende mais. Esses convênios eram convênios que o hospital prestava o serviço e não recebia. Por quê? Porque esses órgãos federais, pela legislação, eles não podem repassar verbas para entidades que não têm certidão negativa de débito. E o hospital tem uma série de impostos e tributos atrasados, ele não tem a CND, portanto o convênio não repassa o valor. Até aí tudo bem, porém, então vamos parar de atender. Estancar a hemorragia. Identificamos em aberto o recebimento de alguns incentivos de janeiro a março de 2014, conforme se segue, o valor é de R$1.200.000, perdão. Então, considerando o fato de o hospital apresentar um resultado operacional altamente deficitário, a renúncia de créditos a receber determina uma deterioração da condição econômica e financeira da instituição. Com relação às renúncias de despesas,
Existe uma diferença, então, de R$ 103 mil entre créditos a receber e efetivamente recebidos com relação aos incentivos federais e estaduais do SUS. Bom, isso também é muito importante, né? Dentro do centro cirúrgico do hospital e também na sala de recuperação, existe um estoque físico de medicamentos sem controle e com livre acesso aos mesmos. É importante dizer que esse estoque não é contado e, consequentemente, não possui registro na contabilidade. Você sabe que um estoque de centro cirúrgico, até pela sua alta complexidade, é um estoque que pode alcançar valores extremamente vultosos. Não identificamos a existência de controles internos que regulamentem o controle de estoque desse setor. Obviamente, não está em conformidade. A identificação de estoque físico sem controle, sem registro contábil, favorece a prática de ilicitudes, uma vez que totalmente falha nos ambientes de controles internos. Nesse sentido, a organização deve estabelecer uma política de combate a atos ilícitos. Também temos um grave problema, que existiam medicamentos descontrolados expostos sem controle de uso, que contraria as portarias ministeriais, sendo considerado uma infração grave, sujeitando a instituição à aplicação de penalidades de natureza civil e criminal. Outra coisa bastante preocupante é que, com relação a inventários, é que atualmente a farmácia do hospital, no caso na época da auditoria, efetua apenas um inventário anual. Pensem vocês que uma instituição com complexo hospitalar, com a rotatividade de insumos, medicamentos, próteses, órteses, materiais especiais, ele deveria ter um inventário, pelo menos com um intervalo bem menor, preferencialmente trimestralmente, podendo ser até menor. Hoje, com a adoção de ferramentas de software e desenvolvimento da TI, você pode, inclusive, fazer esse inventário em tempo real, deixando para verificações de inventário físico a cada período, mas que seja um período menor, uma vez por ano. Isso não está de acordo com as práticas de governança. E essas divergências no período auditado impactaram um total de R$ 5.400, a menor no estoque de R$ 327.000, composto por diversos itens que foram contabilizados a mais e a menos. Com relação aos estoques, aos inventários periódicos, não foi identificada a existência de controles internos que regulamente uma coisa primária, que é o controle do estoque. Com relação à contabilização de inventários, os registros contábeis efetuados na conta de estoque são realizados pelo saldo de inventário no final de cada mês, sendo esse valor estornado no mês seguinte para registro do novo saldo de inventário. Ou seja, os registros contábeis, eles são feitos assim: quantos usou? Usei 10. Então diminui no estoque 10 no papel, mas efetivamente não é feito uma contabilidade de maneira formal, que se vai lá contar se realmente foi utilizado, para quem foi, como foi, se houve toda uma regulamentação. Com relação ainda ao estoque, a adoção dessa política de contabilização de inventário é bastante frágil, permitindo que eventuais desvios não sejam evidenciados pela contabilidade, devido à sua não contabilização correta da dispensação e do consumo. Ou seja, o inventário e a dispensação, o inventário e o controle de estoque devem se dar pela dispensação e pelo consumo, e não por subtração ou adição de planilhas de um mês para outro. Ressaltamos que as contas de estoque deveriam ser movimentadas pelas compras realizadas, dispensação e consumo, obviamente. Com relação de responsabilidade pelo registro desse inventário, o responsável pelas compras não controla nem gerencia os relatórios de inventário. Ou seja, uma premissa básica das boas práticas de governança corporativa é que quem escolhe não compra, quem compra não paga, quem paga não dispensa, quem dispensa não fiscaliza. Exatamente para evitar que haja problemas no meio desse caminho.
O registro de inventário assinado está apurado de forma diferente dos registros contábeis. Então, você tem divergências importantes quando você, por exemplo, identifica material de expediente no almoxerifado, no saldo contábil são 22 mil, e no registro de inventário você tem 71 mil reais, uma diferença menor de 48 mil reais. Interessante que, mesmo havendo discrepância, depois existe um ajuste, vamos dizer assim, de forma que no total até as vírgulas batem, os centavos batem. Tá? Então, divergências significativas são encontradas entre o saldo contábil e o registro de inventário, embora o total seja idêntico, inclusive com centavos. Evidentemente, segundo a auditoria, o registro de inventário assinado não deveria conter divergências com os registros contábeis. Dessa forma, recomendamos que a entidade mantenha o mesmo registro que origina os saldos contábeis, impresso e assinado, e eles devem, obviamente, traduzir e espelhar os números da contabilidade. Ainda com relação ao estoque almoxerifado, com relação à solicitação de compra, nós vemos que o mesmo profissional, então, solicita a compra, recebe a mercadoria, registra a nota, registra a dispensação e dispensa dos setores. Então, nós não identificamos a existência de controles internos que regulamente os procedimentos de compra. Tá? Perdão. Esse procedimento contraria as melhores práticas de governança, tá? No que tange à existência de procedimentos formalizados que não existiam. E também notamos que os saldos do relatório de extrato do produto não contempla a real quantidade de produto. Ou seja, o estoque físico não bate com o relatório do inventário desse estoque. Existe, então, sempre que possível, as transações deveriam ser embasadas por relatórios independentes, elaborados com base em premissas realistas e informações